Olá, eu sou a doutora Lígia Pessoa, endocrinologista e proprietária do Grupo Cita. E hoje nós estamos aqui em mais um CitaCast para falar de um assunto que acomete 10% da população brasileira. E para falar sobre ansiedade, eu trouxe o Dr. Rodrigo Martins Leite, psiquiatra lá da Clínica Cita, e a doutora Juliana Mainardi, nossa psicóloga. Muito prazer e obrigada por aceitarem meu convite. Muito obrigado, Lígia. Eu que agradeço Agradecemos. também. Vamos lá? Vamos. E aí, doutor Rodrigo, uma pergunta que a gente sempre fica em mente, né? A ansiedade é uma coisa fisiológica. Quando que a gente consegue perceber que ela deixa de ser fisiológica e que ela começa a ser patológica, causar prejuízo na vida das pessoas? Essa pergunta é muito boa, Lígia, porque esse diferencial é fundamental na decisão de procurar uma ajuda, procurar um tratamento ou lidar com a ansiedade como uma emoção normal da vida, né? É natural diante de uma prova, diante de uma realidade que a gente não conheça, um lugar novo, um ambiente novo de trabalho, a gente fica com uma série de apreensões, de preocupações, de medos, né? Uma parte importante é que as pessoas confundem ansiedade com impaciência, né? E são, na verdade, são ideias diferentes, são conceitos diferentes, né? A ansiedade tem a ver com medo, com preocupação excessiva, com sensação de que não vai dar conta, ou numa situação mais extrema, como na crise de pânico, a pessoa pensa que está morrendo, né? A pessoa está perdendo a vida ali, né? Então, essa é uma distinção importante, né? Falar da ansiedade como medo, como preocupação, que é diferente desse medo natural da vida diante de situações novas, diante de coisas que a gente precisa conquistar, passos na vida que a gente precisa dar. A gente sempre tem uma incerteza, sempre tem uma preocupação, mas se isso começa a atrapalhar muito o dia a dia, a ponto da pessoa não conseguir mais trabalhar, estudar ou se relacionar, aí a gente está já entrando no campo da ansiedade patológica, do transtorno ansioso, que aí é onde entra a psiquiatria. Entendi. E tem algum fator genético, alguma coisa hereditário que a gente pode dizer assim, se meu pai foi ansioso, eu tenho mais chance de ser ansioso, alguma coisa assim? Existe um componente familiar, né? A gente observa na clínica que pessoas com ansiedade têm pessoas na família que são ansiosos, às vezes os pais são muito ansiosos, e isso acaba transmitindo para os filhos, né? Às vezes os avós, enfim, se a gente começa a pesquisar nos antecedentes familiares, a gente sempre vai achar alguém na família que é também muito ansioso. Mas a ansiedade tem um componente ambiental, que a gente diz, né, da vida cotidiana muito grande, né? Das experiências de vida que a pessoa teve, da forma como ela interagiu com as primeiras redes sociais, né, com a escola, e tudo isso vai moldando formas de lidar com a ansiedade que acabam se perpetuando e em algum momento da vida, depender de estressores, de situações difíceis que a pessoa enfrente, isso acaba sendo um deflagrador aí para um transtorno ansioso, né? Então a gente assume que é uma somatória de fatores familiares, genéticos e fatores da Do meio, biografia da né? pessoa, do meio, exatamente. E o pessoal tem falado muito que depois da pandemia aumentaram muitos casos de ansiedade. Isso é verdade? Tem alguma explicação para isso? Sem dúvida, a gente viveu com a pandemia uma experiência traumática coletiva, né? Foi uma situação extremamente dura e penosa para o mundo todo, né? Então, realmente, a contribuição da pandemia, mais a contribuição das tecnologias digitais também, acho que a gente também tem que pensar nos impactos em diferentes populações, né? Nas crianças e adolescentes aumentou muito a ansiedade, né? E também nas outras faixas etárias, né? Então, realmente, inclusive, os últimos estudos falam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, Infelizmente a né? gente ganha A nisso, né? gente a gente está no top Ten. top 10 aí de ansiedade no primeiro lugar, e isso fala das condições também de vida do nosso povo, das dificuldades que a sociedade enfrenta, da insegurança que a gente vive em relação a, por exemplo, a violência, a situação econômica, né? E fora todos os problemas, circunstâncias da vida aí que acabam sendo mais difíceis, somado com tudo que ocorreu na pandemia, realmente isso se somou e gerou um aumento aí muito grande dos casos de ansiedade no Brasil e no mundo todo. E você acha que as redes sociais também têm
piorado esse quadro de ansiedade? Você falou, acho, principalmente em adolescente? Sem dúvida, acho que quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que sempre pensar no ciclo de vida, né? Pensar nas crianças, adolescentes, os adultos e os idosos, né? A ansiedade se manifesta por diferentes razões nessas diferentes faixas etárias, né? E na infância e adolescência, sem dúvida, o papel das tecnologias, aí, tempo de tela, de celular, acaba sendo um fator bastante presente aí no desencadeamento de ansiedade e depressão também, né? As mídias, em geral, geram muita comparação, né? A gente não sabe o que os nossos filhos estão vendo nas redes, consumindo, com quem eles estão falando, de que forma eles estão interagindo. Tem uma questão do cyberbullying, né, que é o bullying digital também, que é cada vez mais documentado também como um fator estressante para esse pessoal. Então, realmente, a gente tem que se mergulhar num mundo novo, né? Esse mundo de uma geração que cresceu já no digital é muito diferente da gente que o digital chegou depois. A gente está tentando se adaptar ao digital, né? O mundo para eles já é digital, esse, né? Já nasceram assim. Já é então, touch. Mundo touch. Mundo touch. Até as criancinhas de 1 ano sim, já, né? Sim, E aí a gente precisa entender melhor como esses fenômenos, essa interação acontece com os jovens, com as crianças. E tem alguma forma dos pais perceberem e falar assim, eu acho que meu filho mudou uma conduta, eu acho que talvez ele tenha um transtorno ansioso, isso que ele já está passando, não é mais uma coisa fisiológica para ser alguma coisa que eu preciso procurar ajuda? Eu acho que o grande sensor é a mudança de comportamento da criança ou do adolescente, né? Meu filho era de uma forma e aí o comportamento dele mudou, ele está mais arredio, ele está mais isolado, ou ele está indo mal na escola. São termômetros aí de que algo na saúde mental do adolescente está acontecendo, né? Lembrando que em torno de 20% de todos os transtornos mentais se iniciam na adolescência, né? Então é uma idade realmente crítica para a gente estar atento, para a gente entender o que está acontecendo, a gente, como eu disse, mergulhar nesse ambiente dessa geração que é digital, que é um cérebro uma mente, uma inteligência artificial, né? Já interagindo com o virtual, com o artificial, e os efeitos disso no cérebro, na mente, ainda estão sendo estudados, né? A gente ainda não tem total domínio ainda das consequências disso tudo, né? Eu tenho uma filha adolescente aí de 13 anos, eu sei que não é fácil, mas eu fico olhando tudo que ela vê nas redes sociais, tudo que ela consome, às vezes até as publicações que ela coloca em TikTok, você fala assim, nossa, ela estava triste aqui, porque se ela começou a postar várias coisas sobre tristeza, você fala, o que será que aconteceu, né? Eu acho que aí fica até uma dica, né? Olha o que eles estão postando, que às vezes a partir daí você consegue puxar algum assunto que não vem na conversa, porque às vezes eles não conversam, né? Então você vai tendo que entrar nesse mundo deles e ver sinais onde não tem, né? Exatamente, eles não conversam, né? A clínica da saúde mental do adolescente é desafiadora, né? Por isso, porque a gente fica tentando puxar. Ontem eu atendi no consultório uma menina de 17 anos, realmente é um esforço maior, né? Você já pensou em dar um celular e falar assim, escreve aqui o que você está sentindo. Me manda uma mensagem, o que você está sentindo. Não, você pode fazer a consulta assim, você está aí, eu estou aqui, e aí, tudo bem? Aí ela vai responder tudo. Quando você sentiu sua primeira crise de ansiedade? Ela, ontem. Você já às vezes fica a dica, né? E com a pandemia acentuou essa dificuldade de interação pessoal nos adolescentes, né? Então eles ficaram mais isolados ainda. Então, mais aí um lembrete do quão a pandemia foi impactante aí na saúde mental, né? Nas crianças e adolescentes o impacto foi muito grande nesse aspecto da interrupção do convívio social, da interação. Então, a gente está lidando também com esse impacto nos adolescentes que estão mais ansiosos e também mais deprimidos. E uma coisa que eu vejo muito é que antigamente tinha um certo preconceito, né, em procurar um psicólogo, em procurar um psiquiatra, em assumir que você tem algum problema mental. E hoje em dia, pelo menos, graças a Deus, no meu consultório, eu tenho visto que está caindo, que as procuras têm sido cada vez mais intensa e menos preconceituosa, certo? Que o número de pacientes aumentaram, mas também eu acho que eles estão percebendo que a ajuda é importante. Você tem visto isso no consultório também? Sem dúvida, mas em relação aos transtornos ansiosos, um dado curioso da literatura é que é mais fácil uma pessoa que tem um transtorno de pânico, por exemplo, procurar um cardiologista do que um psiquiatra. Porque a ansiedade tem muita repercussão física, né? A pessoa tem taquicardia, tem tremor, falta de ar, tem sensação de dispneia. Então a pessoa acredita que aquilo é puramente físico. E aí ela vai no cardiologista, o cardiologista, enfim, faz a investigação, pede um eletrocardiograma e vem
e fala para a pessoa, não tem nenhuma alteração física, né? Aí a pessoa fica encafifada, aí se o cardiologista ainda fala, ó, você precisa ir no psiquiatra, a pessoa ainda fica falando, mas como assim psiquiatra? O que tem a ver Eu o vim que aqui eu com uma sinto dor no no peito, corpo, né? dor no peito, né? Com outros sintomas físicos, e aí eu ganho encaminhamento para o psiquiatra. Então ainda, apesar da gente falar mais da psiquiatria, da saúde mental, ainda causa estranhamento em algumas pessoas, especialmente quem tem um transtorno ansioso tipo pânico, que existe muita repercussão física, ainda soa difícil A pessoa a aceitar, né? sugestão de ir para um psiquiatra, né? Mas eu acho que espaços como esse aqui contribuem para quem nos assistir e nos escutar, para entender que isso, É que isso vocês só querem acontece, né? ajudar, né? Na Exato. verdade, A gente não quer catalogar ninguém, exatamente. E se não for classificar o caso, ninguém. também vocês vão explicar que não é o caso, que é uma ansiedade normal, né? O que ele está Sim. passando é uma fase, né? E saber diferenciar. Acho que vocês, mais que ninguém, vão saber diferenciar se é um caso de tratamento crônico ou se é alguma fase da vida ali, né? Sim, sim. E tem algum remédio, algum medicamento que hoje em dia a gente considere padrão ouro para ansiedade? Na verdade, a ansiedade, o tratamento da ansiedade patológica, né, do transtorno ansioso, como a gente fala, ele é multiprofissional em geral, né? Tem pessoas que respondem bem só à medicação, nesse caso a classe dos antidepressivos é a classe mais utilizada. A gente usa também os benzodiazepínicos, que são os ansiolíticos, Rivotril, Frontal, Lexotan, em geral por um período mais curto, por conta dessas medicações terem um risco de dependência, né, de abuso. Então a gente sempre recomenda por um tempo limitado. Essa é uma grande preocupação das pessoas também. Doutor, o psiquiatra vai me passar remédio, eu vou ficar viciada no remédio, vou ficar dependente. Não, o jeito correto é assim, tomar pelo tempo necessário. Em geral, um período curto, aí 20 dias, 30 dias, e idealmente a gente já começar um desmame depois disso. É como se fosse um gesso, né? Exato. Você precisa daquele gesso enquanto aquele osso está quebrado, mas depois a gente vai reabilitar o seu braço. É mais ou menos essa ideia, né? Isso, essa é a ideia. Essa é uma ideia super importante da gente trazer aqui. E na ansiedade, muitas situações a pessoa precisa aprender a lidar com ela mesma, né? A pessoa precisa desenvolver mecanismos de autorregulação, né? De conhecer o próprio corpo, conhecer os seus próprios pensamentos. E aí a gente entra na área Talvez conhecer as situações estressantes, as situações estressantes, eventualmente até mudar a trajetória de vida, sair de um trabalho que já não está trazendo mais coisas boas, que está te adoecendo, ou um relacionamento, enfim, né? Às vezes a gente precisa também tomar providências, né? E para isso, eu acho que a psicoterapia, a área da psicologia contribui muito nesse manejo, né? Nessa lida aí com a ansiedade, porque como a gente falou inicialmente, existe um componente biológico também, né? Existe uma facilidade das pessoas serem mais ansiosas que as outras, né? Então as pessoas precisam reconhecer isso nelas mesmas. Entender que vai ter isso a vida inteira, né? Que provavelmente pode ter essa facilidade ao longo de toda a vida, não adianta negar, não adianta se revoltar com isso, mas é um aprendizado. E, como a gente falou, né, que a ansiedade tem um componente corporal muito grande, práticas corporais também ajudam muito, né? Atividade física aeróbica ajuda bastante, para a pessoa entender que aquela taquicardia ela não está tendo um ataque, um infarto do miocárdio, o organismo dela está aumentando o débito cardíaco para dar conta daquela atividade. E até ela precisa entender, né, a diferença, para quando ela estiver tendo um infarto, ela saber qual é a diferença, né? Exatamente. E a pessoa aprende a se autorregular, né? Na atividade física a gente consegue, a depender da intensidade que a gente imprime à atividade, a gente sabe, o coração vai disparar mais, a gente vai ficar mais cansado ou menos cansado. Então isso vai dando um senso de autonomia e de autocontrole maior para a pessoa. A pessoa vai aprendendo a lidar com as sensações do corpo, vai aprendendo a lidar com os medos, o medo de infartar, o medo de ter um AVC, isso vai ficando mais natural. E aí a pessoa, o que ela gostar de fazer é bem-vindo, né? Se ela prefere yoga, se ela prefere meditação. Hoje em dia a oferta de estratégias para lidar com a ansiedade, felizmente, é muito grande, estão disseminadas aí. Eu tenho um aplicativo que chama Meditopia, né? E eu passo até para os meus pacientes, eu falo, gente, não está conseguindo dormir, bota lá um barulhinho de água,
vai ouvir uma meditação, que geralmente dá um calm down ali e a pessoa consegue se dar uma regulada, né? E com os pacientes que não aceitam tratamento medicamentoso, como que você convence eles de que naquele, como a gente falou, a questão do gesso, né, que é importante colocar aquele gesso naquele momento? Eu acho que o primeiro passo é o que a gente comentou, né, de que essas medicações não causam, os antidepressivos não causam dependência, diferente dos benzodiazepínicos, Rivotril, Frontal, que as pessoas às vezes tomam anos porque realmente causam uma habituação, as pessoas acabam precisando a vida toda, mas os antidepressivos são medicações que não causam Mais dependências, seguras, mais entre aspas, né? seguras, com uma possibilidade de controle maior. E para ansiedade a gente começa com uma dose sempre menor, né? Para evitar que essas pessoas tenham efeitos colaterais indesejáveis aí com os antidepressivos, né? Às vezes a gente, dependendo da sensibilidade da pessoa, a gente começa bem devagarzinho, com uma dose bem pequenininha, vai escalando isso bem ao longo do tempo, percebendo a pessoa, né, E como ela por está isso que é importante reagindo. esse acompanhamento crônico, né? Porque não é tomar um remédio e não volto mais, né? É Exato. tomou, vamos ajustar sua dose, qual é a melhor dose para você, né? Que é diferente dos outros. Eu acho que isso também é bem importante, né? E a proximidade via, hoje em dia as tecnologias permitem, né, via WhatsApp, a gente precisa tanto ver a pessoa no consultório, quanto ter o feedback de como ela está lidando em casa, como ela está encarando tomar a medicação, né? E isso, esse vínculo que se forma realmente aumenta as chances de adesão, E de sucesso, né? sucesso também. Agora, se a pessoa tem muita dificuldade de aderir, se a pessoa briga com o fato de ter um transtorno ansioso, aí isso atrasa o tratamento, isso aumenta a chance de cronificação, isso aumenta as perdas que a pessoa pode ter em decorrência disso, falta ao trabalho, queda de produtividade, prejuízo em relacionamento, né? Então a pessoa precisa saber disso, né? Precisa Falar, aceitar, né? se eu não procurar agora, isso vai caminhando, né? Como qualquer condição de saúde, né? Se a gente não toma providências, e uma das providências é buscar orientação e ajuda, isso vai caminhando e isso, às vezes, as pessoas demoram anos para procurar um psiquiatra, né? E quando as pessoas vêm para o psiquiatra, a gente já se depara com uma situação já cronificada, Muitas coisas com que eles já muitas perderam perdas. na vida por não ter procurado um tratamento precocemente, né? Infelizmente, Lígia. E aí, doutora Juliana, como que a psicologia vem dessa crescente onda aí de ansiedade? É bem como o doutor Rodrigo falou, né? É uma epidemia que vem se agravando e o Brasil está lá no top, né? Mas tem aquela diferença que o doutor explicou, né? Da reação natural e quando se torna patológica, a psicologia vê dessa forma também, claro, né? Mas dentro da terapia a gente vai trabalhar bastante com as características individuais de cada um, né? Daquela pessoa que teve uma vida construída com todas as diferenças, né? Assim, eu posso ter uma colega que também é psicóloga, mas a vida dela é completamente diferente da minha. Ela teve aqueles pais, ela teve aquelas vivências na vida, Aquelas né? situações estressoras, né? Sim, aquelas situações específicas E às vezes são situações que ela nem consegue sair hoje em dia, né? Então, às vezes ela precisa aprender a conviver com aquela situação que vai estar presente. Às vezes ela tem um pai que tem algum distúrbio, um filho, né, que tem algumas questões, e aquela situação, ela não vai poder trocar de pai, trocar de filho. Então, às vezes a gente tem que dar um suporte para ela aprender a viver dentro da realidade dela, né? Sim, totalmente, né? E aí bem dentro do que causa ansiedade para aquela pessoa, né? O que tem a ver? Bom, essa é a minha forma, né, de trabalhar, que é a forma psicodinâmica, né, de enxergar a pessoa como um todo. É bem o que a gente estava conversando agora há pouco, né? É o corpo, a mente e o espírito, né? Então, é olhar para tudo, De uma né? forma global, né? E Sim. como que você... É a mesma pergunta que eu fiz para o Rodrigo, porque é o que eu vejo, né? É difícil da pessoa aceitar que ela tem um transtorno ansioso, né? Como você faz para você convencer o paciente? Olha, você tem um certo transtorno, é uma coisa crônica, e a gente vai ter que fazer um acompanhamento a longo prazo. Do mesmo jeito que você não ficou ansioso de uma hora para outra, eu também não vou tirar isso daí como uma varinha de condão, né? É isso mesmo, não tem pílula mágica, né? Nem no tratamento psiquiátrico não é uma pílula mágica, né? Tem que ter todo um acompanhamento. Dentro da psicologia, a gente vai fazer uma conscientização,
né? Acho que isso é muito importante, a pessoa ir entendendo tudo que envolve aquela ansiedade, como ela chegou até aquele ponto de ter aqueles sintomas, né? De aquelas reações físicas que muitas vezes são muito agudas, muito graves, né? E é isso, a psicoterapia é um processo, né? A pessoa vai tendo ganhos de uma forma gradual, né? Não tem como tirar ali. Então, gradualmente, a cada sessão, a pessoa vai aprendendo, a gente vai conversando sobre as questões que estão ali, né? Crenças limitantes que podem estar enraizadas, né? Bloqueios emocionais que podem também estar ali fazendo parte daquela ansiedade, né? Traumas. Então, tem uma gama enorme de coisas por trás da É ansiedade, que nem né? uma cebola, né? A gente só vai tirando os gominhos da cebola ali, né? Exatamente, né? Eu costumo até falar isso para os meus pacientes, né? Vamos pensar que é uma cebola e a gente vai resolvendo cada Descascando essa camada, cebola. né? Cada camada dura um tempo ali, né? Dentro da psicoterapia. E como que você vê o papel da família? Como que eles podem ajudar um paciente ansioso, né? Como que eles podem dar esse suporte aí? Porque tem aquelas famílias que atrapalham, mas a gente também tem aquelas que ajudam, né? E a gente precisa usar isso daí como... Sim, a família é muito importante, né? Porque é uma rede de apoio. Então, não julgar, não criticar, né? Olhar aquela pessoa como um ser humano que está tendo aqueles sintomas e precisa de ajuda, né? Então, estar ali presente, né? Acolher, estar junto. Só de estar ao lado, né? E tentar ter um olhar mais empático, né? diferenciado, empático, e uma coisa importante também é perceber quando precisa buscar ajuda, né? Às vezes o paciente, a pessoa não consegue perceber que ela precisa buscar ajuda. E a família é muito importante nesse ponto de dar um incentivo, até de pegar na mão da pessoa e levar lá seja no psicólogo, no psiquiatra, Porque às vezes né? a pessoa mesmo, que a gente estava falando, né, a gente tá falando mais de adolescente, ele não percebeu que ele mudou, ele foi mudando e para ele tá tudo Tá bem. tudo Então às bem, vezes é um terceiro que vai olhar e vai Exatamente. falar, olha, você não era assim, você tá vendo que às vezes, né, você não tá mais querendo sair, ou você tá saindo e você tá querendo voltar logo, você não tá mais interagindo com seus amigos como você interagia, né? Então é uma terceira pessoa que vai ter esse olhar e vai convencê-lo a buscar uma ajuda, né? Isso, Mas eu exatamente. gostei da sua estratégia, acho que a gente podia estudar essa abordagem com o adolescente, da gente Você viu? Eu também fazer gostei por lá. eu gostei dessa ideia. Foi uma ideia que me veio aqui agora. Eu acho que a gente vai conseguir acessar mais coisas assim, talvez, né? Porque com a minha filha é assim: filha, vem jantar, filha, não vem. Aí você manda um WhatsApp: filha, vem jantar, aparece. Aparece. A pessoa aparece. Então, Eu tenho assim, feito isso lá em casa também. e uma coisa: a pessoa tem como prever que ela vai ter algum gatilho, assim, ou prever, eu estou entrando numa crise ansiosa, tem alguma coisa que eu posso fazer no momento, né? Porque foi o que a gente falou, a pessoa vai estar em tratamento cronicamente, mas tudo que é crônico tem as suas agudizações, né? E aí tem algum momento que ele pode falar, nossa, né, o que eu faço aqui nessa situação, né? Sim, né? Dentro da psicologia e na psiquiatria também, né? É o processo de autoconhecimento, né? Quanto mais você conhecer e observar os seus padrões e as suas reações, né? Os seus padrões de comportamento, de pensamento, mais fácil vai ficar de lidar com qualquer tipo de situação, né? Então, é o autoconhecimento. Como eu reajo a determinada situação? Como eu reajo quando minha mãe me chama para jantar, né? E eu não tô afim de jantar naquela hora, porque é isso, né? Por exemplo, o adolescente, né? Agora eu não tô afim de comer. Vai comer lá meia-noite, né? Então, observar e ficar atento essa acho que é uma grande dificuldade do ser humano, né? Olhar para você, olhar para dentro, como eu sou, o que eu gosto, o que eu deixo de gostar. A gente entra num piloto automático muito grande, né? Numa espiral de tem que fazer, tem que conquistar, e competição, e poder, e dinheiro, né? Então,
para um pouco, né? Respira. Respira, 10 minutinhos por dia. Tenta se conhecer, o que eu estou sentindo hoje, por que eu estou sentindo isso hoje, né? O que me fez, o que fez eu me sentir desse jeito hoje, né? Então, esses questionamentos vão te dar elementos para você se conhecer, né? E aí você vai começar a identificar quais são os seus gatilhos, né? Então, Eu falo bastante, eu tenho bastante paciente ansioso, acho que todo mundo, né? E aí eu falo bastante da respiração. Você Sim, fala, tem algum jeito, né? Não sei como vocês falam essa sim. questão da respiração. Eu falo do jeito que eu aprendi na yoga, que não tem nada a ver com a psiquiatria, né? Com a psicologia. Como eles conseguem se acalmar de um jeito muito simples e sem nenhum artefato, que é apenas respirando aí. Sim, sem dúvida. A respiração diafragmática é uma das estratégias ouro aí para controle da crise aguda, né, da ansiedade aguda, né? E é uma coisa acessível para todo mundo, né? Em Uma qualquer questão, lugar, né? inclusive nas escolas, né, a gente poderia, né, ensinar as crianças a se autorregular respirando, por exemplo, né? Sim. E existem projetos, existem estudos que falam sobre isso, né? E isso é uma sabedoria milenar aí, né, da cultura hindu, da cultura oriental. Então, realmente, a respiração que usa o diafragma especialmente, ela tem um efeito de controle da ansiedade e, como é uma estratégia muito simples de ser executada, ela é realmente, acho que, para pessoas que estão num momento ali agudo, que estão... É realmente muito útil. E às vezes a gente fala que é uma coisa tão simples que as pessoas nem Muito, acreditam que nem vai dar certo. acreditam. Né? As pessoas acham que tem que tomar um remédio, que tem que ir para pronto-socorro, né? Não, ela pode controlar dentro da casa dela, por ela mesma, né? É um aprendizado, né? Ansiedade tem a ver, controle da ansiedade tem a ver com aprendizado, com autoeducação. treinamento, né? Treinamento. Às vezes os pacientes não lembram que eles só precisam respirar. Exato. Uma vez eu fiz um post no Instagram que era isso. Eu perguntava assim, você está respirando? E as pessoas acharam o máximo, assim, porque... Respirar Nossa, para não eu pirar. parei para respirar. Mas tem outras estratégias que eu gosto bastante, assim, dentro do que eu estudo bastante da espiritualidade, né? Que é se ancorar na realidade, né? O que eu estou vivendo hoje, né? Porque a ansiedade é isso, é uma preocupação que você está colocando no futuro, né? Além daquilo que você está ali no presente. Você está achando que aquilo vai acontecer. Né? E aí quando você alimenta isso, esses pensamentos e esses sentimentos, isso cresce. Então, se ancorar na realidade, o que eu estou vivendo agora? Agora eu estou aqui na minha casa. Momento presente ali, né? Atenção plena, né? Isso, exatamente. É uma técnica que eu gosto bastante, que é o mindfulness, atenção plena, né? É uma das formas de meditação, né? Tem milhares por aí, mas eu gosto bastante porque foca ali no presente. Por exemplo, a pessoa tem medo de tempestade, aí ela olha aquela nuvem preta, já começa a ficar ansiosa porque vai chover. Calma, tá chovendo? Não tá. Será que não vai dar tempo de você chegar em casa? Então, qual é a sua realidade no momento? Minha realidade no momento é apenas uma nuvem preta. Ponto. O que eu posso fazer, né, se começar a chover? Eu posso me abrigar, eu posso pegar um guarda-chuva, eu posso, né? Eu acho que talvez isso daí também... Né, totalmente, eu estou protegido, não tem motivo para eu ficar com medo da chuva. Exatamente. Né? Então, é isso mesmo. Né? E acho que um pouco do que o Dr. Rodrigo falou também, olhar para o seu estilo de vida, né? O que você precisa mudar ali, o que está te dando gatilho para trazer essa ansiedade. Às vezes é um hábito que você tem ali dentro do seu estilo de vida, né? Então, e aí na hora aguda da ansiedade, acho que ter uma distração, né? Tirar o foco ali daqueles pensamentos negativos e destrutivos ajuda bastante também. Então, assim, levantar, vai comer uma maçã, vai dar uma... Ainda bem que você falou maçã. Maçã! Pão de queijo, não. Pão de queijo não dá. Nem um docinho. Nenhum docinho. Não, brigadeiro não pode. Maçã, banana, essas coisinhas. Vai dar uma volta no quarteirão, essas coisas. Vai olhar a lua. Mas isso que você falou é muito interessante, que às vezes a ansiedade é um grito de alerta mesmo, né? Que algo precisa mudar na vida, né? Eu preciso mudar meus hábitos, eu preciso mudar o jeito como eu estou conduzindo minha vida, minha carreira, meus relacionamentos, meu casamento, né? Às vezes é
É uma copo placa d'água. vermelha, né? É um red alert de que algo precisa ser Uma red feito. flag ali, né? Red flag, exato. Eu vou contar para vocês um fato que eu passei o ano passado, acho que foi no meio do ano, mais ou menos. Eu tive esses sintomas de ansiedade Pra gente extrema, ver que todo mundo pode ter, né? Sim, Ninguém todo tá mundo, ninguém imune tá aí. imune. É. a palpitação, né? Eu sentia o meu coração aqui, né? E não passava, e exatamente. Fui no pronto-socorro, porque assim, eu imaginava que era uma ansiedade de alguma coisa que eu estava ali vivendo, né? Mas eu fui no pronto-socorro, fiz eletro, né? Não, ansiedade, pode ir para casa. E às vezes não é isso que você tá precisando ouvir, né? Às vezes, Não é né? suficiente ouvir É. só isso, né? Às vezes te deixa mais ansioso. Fala, Mais nossa, ansioso. o médico não, né, não investigou, né? Não É, deu bola. Falou que tipo, é só. Eu, como se fosse só eu vejo ansiedade, meus né? pacientes falando assim, ele falou que era só ansiedade. E desde onde eles tiraram que ansiedade é só, né? É Então, tudo, muitas vezes é tudo, né? Exatamente. Se e você tirar a progride, ansiedade, né? você tira, às vezes, uma taquicardia do paciente, uma hipertensão, né, uma compulsão alimentar. Então, às vezes, a ansiedade não é só, às vezes a ansiedade é a raiz de muitas coisas que estão Sim. vindo, né? Que impactam na saúde como um todo, né? Saúde Exatamente. física, no controle de outras condições de saúde, né? Sem dúvida. E assim, como que você faz para o paciente perceber que ele está tendo uma melhora? Porque é difícil, né? É uma melhora, são pequenos passos que ele vai vendo, né? E aí tem algumas coisas que você consegue pontuar, falar, olha, antes você não conseguia fazer isso, agora você consegue. Como que você dá esse feedback aí para os pacientes? Sim, conforme a pessoa consegue ir lidando já com as questões da própria vida, né, que antes não conseguia, né? Então, as queixas ali do início da terapia, que já não existem mais no decorrer da terapia, né, já é um ponto para a gente pontuar, né? É uma questão importante para a gente ir e falando até para o paciente começar a acreditar que está tendo mudança, né? Que está funcionando. É o que me vê agora, eu tenho muitos caderninhos assim com meus pacientes que eu vou botando as metas, né? A gente, né, uma ideia que me veio, a gente poderia falar, o que você não conseguia fazer? Às vezes você não conseguia sair, você não conseguia, então assim, anota, porque porque você não lembra como você tava, né? Sim. Você acha que não, mas eu conseguia, não, você não conseguia chegar, né, às vezes falar em público, ou você não conseguia chegar no meio de uma multidão, ou chegar numa festa, hoje em dia você já sai, Sim. né? Então, você ir pontuando essas pequenas conquistas é importante, porque ele vai vendo que ele está evoluindo, né? Sim, sim. E isso dá mais motivação para continuar, né? Continuar no tratamento, continuar a evolução, né? Continuar investindo em si mesmo. Exatamente. Acho que é entender que é análogo a um processo é uma reabilitação mesmo, né? Eu chamo para os meus pacientes de uma musculação. Se você deixa de fazer academia, você perde musculatura, você perde massa muscular. É análogo a isso, né? A pessoa precisa aprender as ferramentas e cultivar esses comportamentos, colocando na prática, né? Exatamente. Treinando para conseguir mudar o hábito, né? Muitas vezes está muito ligado aos hábitos que a gente tem. E se mesmo com tudo isso a pessoa não consegue, aí entra a medicação, entra a psicoterapia para dar um apoio adicional, né? Também não dá para... Às vezes a gente vê muitas pessoas tentando lidar sozinhas, né? E às vezes elas não dão conta, né? Então acho que saber o momento, é igual quando você está ali no meio do mar, né? Você está nadando, mas você precisa de um snorkel, você precisa de alguma coisa. E assim, eu acho que é uma coisa legal também de pontuar, foi o que vocês falaram, né? Não é que você começa com um remédio, você vai tomar a vida inteira. Mas pode ser que você comece, você fique sem. Em algumas fases da vida você vai precisar de novo, né? Sim. Porque a vida é dinâmica. Então, não existe cura para ansiedade, né? Pelo que eu saiba. Existe um tratamento e um acompanhamento. Vai ter seus períodos de agudização e os períodos que você está bem, como em todas as outras doenças. E não há problema nenhum em lidar com essas... Bem, e tá tudo bem. Não é que você está fraquejando, demérito, né? Não é que você está indo um passo atrás. Não, é porque as situações acontecem e você vai precisando dos equipamentos que você precisa naquela situação, né? Eu trabalho bastante junto com os psiquiatras porque tem momentos que, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, a terapia vai até um ponto, né? Dali em diante, eu preciso que você
né? Tome uma medicação para ajudar em todo o processo. Até para você conseguir fazer o que eu estou te propondo, Exatamente, né? Exato. exatamente. Senão não funciona, né? E aí A medicação, às vezes, é um empurrãozinho. é um empurrãozinho, assim. dá um up, aí a pessoa consegue entender o que está acontecendo, aí a terapia Avança, né? vai, exatamente. Gente, eu acho que é excelente. Eu acho que a gente conseguiu desmistificar aí muitos preconceitos aí da ansiedade, né? E mostrar que eu acho que o melhor tratamento é um tratamento conjunto, né? Psicólogo, psiquiatra, Totalmente. atividade física. Eu brinco que é igual um prédio, né? Quanto mais pilares a gente estiver sustentando ele ali, Sim. ele vai ficar mais firme e não vai ficar os prédios santos, assim, meio coisa. Então, assim, a gente precisa desse tratamento conjunto, né? Totalmente, assim, tem pesquisas já bem avançadas na questão da alimentação, né, o quanto influencia no que a gente sente, né, no nosso humor. Então é interessante, tem que cuidar de todas as áreas da vida, de tudo que está ali, né. Exatamente. Então, eu queria agradecer muito, doutora Juliana, doutor Rodrigo. Para quem quiser, né, tiver algum familiar ou você mesmo se identificou com alguns gatilhos que a gente falou aqui, doutor Rodrigo e doutora Juliana estão lá no grupo Cita e nós estamos aqui para o que vocês precisarem. E até o mês que vem, no próximo CitaCast.